A gestão de pessoas é um dos pilares para o sucesso de empresas em mercados dinâmicos como varejo e indústria. Com margens apertadas e desafios complexos como inflação, volatilidade cambial e mudanças nos hábitos de consumo, é essencial adotar uma abordagem estratégica e sustentável para maximizar os resultados. Eu sou a Maria Sartori e é sobre isso que vamos falar hoje no nosso podcast. Hoje temos a honra de receber no nosso podcast o Dorival Oliveira. O Dorival é vice-presidente na Arcos Dourados e tem uma vasta experiência em gestão estratégica e operacional, tanto no varejo quanto na indústria. Além disso, ele atua nos conselhos do Instituto Ronald McDonald e Instituto Crescer, destacando-se em projetos de sustentabilidade e impacto social. Dorival, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui do lado de vocês, né? E esse sorriso já me descontrai para a nossa conversa aqui. Manda bala. Além disso, compartilhando a mesa aqui, nós temos o Vitor Silvério e o Miller Gomes. Bom, Dorival, para aquecer, para a gente iniciar a nossa discussão, eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal um pouco do seu escopo de trabalho e do seu nível de responsabilidade. Depois, naturalmente, a gente vai falar bastante de gestão financeira, gestão estratégica, sustentabilidade, impacto social, que são tão presentes aí na sua atuação. Vamos lá. Eu acho que a responsabilidade, o que eu costumo dizer aqui na empresa é que todos nós temos que ter a mesma responsabilidade e o mesmo compromisso. Afinal de contas, todos nós somos executivos aqui e estamos aqui para fazer gerar valor para o cliente. Como gerar valor para esse cliente? Gerando, obviamente, uma melhor experiência para ele, no desenvolvimento de produtos, no nosso treinamento, no desenvolvimento de fornecedores. Eu sempre falo que nós não somos uma empresa, nós somos um sistema, onde nesse sistema tem os fornecedores, porque sem os fornecedores a gente não consegue gerar uma experiência para o cliente. Temos nós, colaboradores, que estamos aqui para fazer essa máquina funcionar. E temos os franqueados, que são os operadores dos restaurantes, que são franqueados, que também fazem parte desse sistema. Dentro disso, hoje, eu estou como vice-presidente e cuido de 40% do negócio da companhia, que são os restaurantes franqueados. Já passei por diversas áreas, entrei na empresa, coincidentemente, esse ano eu faço 30 anos de empresa, tá? E só trabalhei em duas empresas depois de formado. Trabalhei 10 anos no sistema Caterpillar e agora 30 anos aqui no MEC. Eu entrei aqui como gerente de equipamentos, já num cargo técnico, né? E depois passei pela área de manutenção, passei pela área de engenharia, passei pela área de expansão, agregando todas essas áreas, e aí agora, há 6 anos atrás, foi me dado o desafio de administrar, estar juntos com os franqueados para sempre fazer com que o sistema cresça. O nível de responsabilidade, obviamente, que ele é de fazer, colaborar nos planejamentos, colaborar na estratégia, mas principalmente, eu acho que a minha maior responsabilidade aqui dentro hoje é desenvolver pessoas. Porque este sistema, ele é um sistema de pessoas. Se a gente não tiver as pessoas certas para atender os nossos clientes, se a gente não tiver as pessoas certas para preparar a refeição para os clientes, eu acho que o sistema não tem como funcionar. Nós temos uma frase aqui que a gente fala que eu penso nela todos os dias. Do balcão para dentro, nós temos clientes internos, que somos nós. Do balcão para fora, nós temos os clientes externos, que são aqueles que nós estamos aqui para proporcionar a melhor experiência para eles. Então, esse é o nosso trabalho, é desenvolver pessoas para que eles possam sempre atender os clientes. Eu brinco aqui com o pessoal, né, que hoje a minha maior função é não atrapalhar. Porque todas as vezes que eu fizer alguma intervenção em alguma coisa, eu estou atrapalhando alguém de pensar diferente, de pensar de uma maneira criativa. Se eu seguir todas as rotinas da empresa, a gente nunca vai mudar. Então, o maior respeito que eu tenho que ter é
com que as pessoas possam contribuir, elas possam ter que ter o seu tempo para desenvolver. Óbvio que tudo isso é bonito falar, mas na prática às vezes não dá, né? Você tem que, os números acontecem, você tem que correr. Mas quando você parte deste princípio de que as pessoas podem opinar, as pessoas podem se desenvolver, as pessoas podem criar, e depois, junto com elas, você vai analisar se as coisas devem acontecer daquele jeito ou se o jeito antigo é o melhor, como a gente pode fazer para criar essa melhor experiência para o cliente. E por incrível que pareça, na maioria das vezes, as pessoas criam diferente de como eu penso, mas criam melhores do que eu pensava. Dorival, primeiro, parabéns pela sua trajetória. Parabéns pelos 30 anos, não só pelos 30 anos, mas pela sua trajetória como um todo. Me chamou a atenção você colocar de maneira muito central a questão das pessoas, que a gente sabe que é o mais importante mesmo dentro de uma operação. E isso fica muito forte no seu discurso. Ao mesmo tempo, nós sabemos, até pelo seu nível aí de responsabilidade, no setor que você está, é, hoje você está num segmento muito quente, né? Que existe uma pressão muito forte. É, a primeira pergunta que me vem em mente é como você consegue equilibrar a pressão por resultados num segmento tão quente como que você está hoje, com os objetivos de longo prazo, passando por esse desenvolvimento das pessoas. Olha, lembrando que o nosso negócio é criar a melhor experiência para o cliente e que a gente faz um Big Mac em 45 segundos, então a velocidade ela já está intrínseca em nós, tá certo? Ela já faz Esquentou mais parte. ainda, né? Esquentou mais E, isso, ainda. e é isso que eu ia falar. 45 segundos e servir o nosso objetivo é servir produtos quentes e frescos, né? Então, eu acho que isso já faz parte do nosso DNA. Eu confesso para você que às vezes uma das funções que a gente tem aqui é fazer com que as pessoas sejam mais devagar, estejam mais devagar, porque faz parte do sistema a velocidade. Tirando as brincadeiras, o Big Mac é uma realidade, o refrigerante é outra, o nosso drive-thru que você passa e tem um tempo que a gente controla para você ser atendido. Então, tudo isso já faz parte da gente, que é a velocidade. Então, às vezes, você tem que dar uma segurada em você e nas pessoas. Eu costumo sempre falar, né, e fazendo um parênteses aqui, uma vez eu estava almoçando com os meus três filhos, né, e com a minha esposa em casa, né, isso faz muitos anos, e eu estava cobrando dos meus filhos, eles nem estavam na faculdade ainda, hoje os três já são formados, mas eles nem estavam na faculdade ainda, e eu comecei a cobrar velocidade. Eu falei, escuta, o que que você vai escolher para você fazer na sua vida? Qual é a carreira que você quer? Aí a minha filha, com toda a delicadeza dela, ela olhou, falou, parou, falou assim, pai, o senhor não está no McDonald's, o senhor está na sua casa. E aqui nós pensamos diferente. A gente não faz as coisas em 45 segundos. Então isso me fez pensar um pouco, e foi aí, vamos dizer assim, que virou a ficha de você começar a pensar também qual é o time das pessoas. Eu não abro mão dos objetivos, nem posso, pela função e por característica minha. Eu não posso abrir mão do resultado, porque afinal de contas, no final do dia, todos nós aqui, como executivos, estamos aqui para gerar valor para o acionista, tá certo? Então, partindo desses princípios, como que você vai? Primeira coisa, tentar fazer com que as pessoas estejam no lugar certo, aonde elas podem dar o melhor delas. Tem pessoas que são melhores na operação, tem pessoas que são melhores em buscar um local para a gente abrir um restaurante, tem pessoas que são melhores administrativamente ou financeiramente. Então, acho que quando você acerta isso, você já deu um grande passo para que o grupo trabalhe dentro de uma sinergia. E essa sinergia vai da velocidade do dia a você ter tempo para pensar nos próximos anos. A gente trabalha aqui com um sistema, né, que é um sistema do McDonald's chamado 3-1-Q, tá? Então, a gente projeta 3 anos, por isso 3.
A gente realiza um ano, então a gente projeta três e confirma um. E o que de quarter, a gente olha quarter a quarter para ver se a gente tem que mudar alguma coisa ou se tudo está caminhando dentro do projetado. Isso faz com que você esteja sempre pensando à frente, porque afinal de contas eu tenho que pensar para 3 anos, né? Ou 5 anos, ou 10 anos. Eu sempre brinco que eu não sei, sinceramente dizendo para vocês, eu não sei o que o McDonald's vai estar vendendo daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu acho que quem responder isso ou vai estar, ou tem uma bola de cristal, ou está chutando. Como eu não tenho bola de cristal e não chuto, então eu vou dizer para você que eu não sei, mas eu sei de uma coisa. A nossa estrutura, o nosso pensamento é que a gente vai ser o melhor naquilo que a gente estiver vendendo. Eu não sei se o cliente vai querer um Big Mac com uma carne, com duas carnes, com 5 carnes. Eu não sei. Eu não sei nem se ele vai querer um Big Mac. Mas eu tenho certeza que nós vamos ser os melhores naquilo que a gente estiver fazendo. Porque o sistema é assim. O DNA da empresa é assim. Então, você não tem muito espaço para não ser assim aqui. Primeiro, por uma questão que você falou, né? A gente está no mercado de varejo, aonde se o resultado foi bom no café da manhã, ótimo, você tem que fazer o almoço, tem que fazer a janta. Se não foi, você tem que reagir no almoço para tentar compensar o café da manhã. Faz parte do nosso negócio isso. Mas você não pode entrar 100% nesta linha, primeiro porque você, como eu falei anteriormente, você tem que confiar nas pessoas. E se você tiver as pessoas preparadas e que confiem em você também, tenho certeza que elas vão buscar o resultado maior ou que estiver faltando. Consequentemente, você tem tempo para, junto com outras pessoas, pensar no planejamento, pensar na parte estratégica. Dorival, é muito bacana te ouvir assim e te escutando, fica claro a liderança que você exerce, a habilidade que você tem na gestão de pessoas, né? Até pelo exemplo que você trouxe da tua própria casa, né? A liberdade que a tua filha teve ali de te confrontar na mesa e falar, pô, assim você faz no teu trabalho, aqui a gente faz diferente. Então, esse ambiente que você cria mostra algumas habilidades que você construiu ao longo da tua carreira, né? E 30 anos numa mesma empresa, crescendo de forma exponencial, também reforça isso. E aqui, quando a gente faz esses bate-papos, a gente tenta sempre aprender e trazer exemplos para compartilhar com o nosso público, né? Para ensinar as pessoas no dia a dia, aprendendo com os melhores como fazer no dia a dia, né? Então, eu queria te perguntar assim, Dorival, imaginando uma conversa de one-on-one, ou de par, ou de feedback que você faz com o teu colaborador, você tem uma estrutura que você começa, a primeira pergunta que você faz no primeiro encontro, algo que você pode dar de dica para essas pessoas que estão nos ouvindo? Olha, eu não sei se é uma dica, eu vou te dar como eu me preparo, né? Porque as pessoas, inclusive, talvez vocês achem que eu não sou uma pessoa ansiosa, mas sou uma pessoa extremamente ansiosa, tá? Mas é que eu tento me controlar e aparentemente, na maioria das vezes, eu tenho conseguido. Mas não que isso depois não seja descarregado numa corrida, numa bicicleta, porque eu sempre procuro fazer isso antes de chegar em casa, porque se eu não faço isso, a minha mulher fala assim para mim, vai correr primeiro e depois a gente conversa, né? Mas eu acho que, assim, a principal dica ou melhor, não sei se é uma dica, mas eu vou dizer como eu faço, tá? A primeira coisa, se eu estiver conversando com você agora, né? É óbvio que a gente está batendo um papo, mas se fosse um ano, seja ele qual for o motivo, tá? Pode ser porque tudo está dando certo, pode ser porque a gente vai negociar alguma coisa, seja o que for, a primeira coisa que eu quero saber é um pouco de você. Eu quero saber se você está bem, eu quero saber como é que está a sua família, eu quero saber o que que você fez ontem. É, as pessoas acham que isso é para descontrair elas, mas é para me descontrair. Entendeu? Então, enquanto você está contando de você, eu estou, vamos dizer assim, dando uma acalmada, né, para que a gente possa tratar do assunto que a gente tiver que tratar. Isso, para mim, é uma ferramenta importante e ela vale se eu conheço a pessoa há muitos anos ou se eu conheço a pessoa a primeira vez. Semana passada, eu fui conhecer um outro mercado da Arcos Dourados em outro país. E as pessoas estavam lá esperando para fazer a apresentação, faz isso, faz aquilo. E eu até depois eu percebi que acho que eu não fui bem, entendeu? Mas é meu jeito.
as pessoas querendo mostrar números para mim, e eu falei, gente, espera um pouquinho só. Antes de mostrar números, eu quero conhecer um pouquinho de cada um que está na sala. Aí eu quebrei, né? Eu percebi que eu, sabe quando as pessoas murcham, né? Mas para mim aquilo é importante. Primeiro porque eu gosto de conhecer. Eu sou muito ruim de nome. Eu vou, com certeza vou esquecer o nome das pessoas, mas eu não vou esquecer as características das pessoas que elas comentaram comigo. Isso para mim é importante e me descontrai, me dá uma relaxada. Depois, vamos dizer assim, eu vou escutar muito as pessoas. Eu sempre escuto muito, né? A minha avó, né, que infelizmente já faleceu há muitos anos, mas ela falava uma frase que eu nunca mais esqueci. Você tem dois ouvidos e uma boca. Então você tem que, no mínimo, escutar o dobro do que você fala. Então, eu procuro sempre escutar. Quando eu estou escutando as pessoas, primeiro, você consegue ter um raciocínio de como ela está montando, como ela está se sentindo, quais são os pontos que ela está dizendo que são bons, quais são os pontos que ela está dizendo que não são bons. E aí, como engenheiro que sou, né? Muito lógico, né? Eu começo a montar a minha lógica de como que eu vou atuar naquele problema. Hoje, na função que eu tenho, como vice-presidente, né? Que eu falei para vocês que eu cuido da parte de franquia, eu brinco aqui que eu tenho 69 chefes, porque eu tenho o presidente da companhia como meu chefe e tenho mais 68 franqueados como meu chefe, aonde todos eles querem a mesma coisa: vender mais, ter mais cliente e ganhar mais. Esse é o nosso objetivo, tanto dos franqueados quanto da companhia. E às vezes, isso, vamos dizer assim, às vezes estou sendo simpático, mas muitas vezes isso tem conflitos. Qual que é a principal força? É você escutar. Você escutar as duas versões. Não fazer papel de juiz. Eu não sou juiz, eu não estudei direito, então eu não tenho a mínima condição de ser juiz. Mas eu sim tenho a condição de montar raciocínios, montar planos para que ambas as partes saiam mais felizes ou menos feridas. Porque às vezes tem feridas, sem dúvida nenhuma. O mundo não é um mar de rosa. Minha vida aqui tem momentos extremamente agradáveis, mas tem momentos desagradáveis e a gente tem que conviver com isso. E o mais importante é você saber que a hora que você encerrou aquela conversa está alinhado e que a pessoa possa confiar no que você alinhou e você possa confiar no que você alinhou com ela. Então você vai criando um elo de confiança, seja com pessoas aqui, com colaboradores nossos, seja com os franqueados, seja com fornecedores, que você vai, vamos dizer assim, criando o que eu chamo de corrente do bem, né? Que são elos que você vai fechando e aí chega uma hora que os problemas, eles aumentam a cada dia. Mas quando você tem mais de uma pessoa pensando em como solucionar esse problema, eles se tornam, às vezes, mais fáceis de encontrar solução. Muito interessante, Dorival, o que você traz, assim, essa característica genuína de querer conhecer melhor a sua equipe, conhecer melhor os seus pares, de fato contribui muito com a conexão que você tem com as pessoas, né? E é interessante você trazer tanto esse tema de pessoas. Aqui do nosso lado, putz, o nosso business é ligado a pessoas, né? O que a gente faz bem é justamente isso, conhecer candidatos, conhecer clientes e no fim fazer boas conexões de fato com as pessoas. É, então, muito legal. Uma pergunta que eu tenho, puxando aqui para um outro tema, você é uma pessoa que notadamente teve bastante sucesso, tanto em empresas no meio corporativo, quanto no meio social também, né? No Instituto Ronald McDonald e no Instituto Crescer. Queria que você trouxesse para a gente aqui um pouco das semelhanças e das diferenças na sua atuação como gestor nessas duas frentes. Olha, eu acho que, assim, as diferenças, sinceramente te dizendo, eu não sei se elas existem. É óbvio que não é o caso aqui, mas eu vou contar muito rapidamente alguns fatos ou alguns eventos que aconteceram na minha vida que fez com que eu pensasse muito do lado social. Eu fui criado, né, dentro da igreja e, aliás, conheci minha atual esposa lá.
né? Namorei 11 anos, enrolei ela 11 anos e estamos 36 anos casados. Então, eu acho que e lá eu aprendi muito, primeiro, que você tem que compartilhar, né? Você tem que dividir. E lá também eu comecei a aprender o meu lado empresarial, porque eu tinha 11, 12 anos e o padre resolveu fazer a festa do sorvete todo ano para arrecadar dinheiro para construir uma igreja nova. E lá eu aprendi. Inclusive, tem um texto meu no LinkedIn que fala sobre isso. Eu comecei a aprender de negócio, porque eu lembro que a gente fez os convites e a gente tinha que vender X convites, e eu falei para ele: vamos vender na porta da igreja. A hora que acaba a missa, a gente vende os convites para quem sair da missa. Ele falou assim: não, essas pessoas já estão na igreja. Eu quero pessoas que não vêm na igreja. Ou seja, hoje, se você for traduzir isso, eu quero clientes novos, tá certo? A gente tinha que projetar quanto a gente ia comprar de sorvete, porque era sorvete livre, você comprava o convite, podia tomar sorvete à vontade. De modo a que atendesse todos os clientes e que sobrasse dinheiro para construir a igreja. Então não podia, tinha uma quantidade que você tinha que calcular. O que que é isso hoje? Controle de estoque, lucratividade. Então, naquela época, eu já lidava com dinheiros, assim, para mim, com 11, 12 anos, que era muito dinheiro. Você imagina você vender 500, 600 convites, eu não lembro que moeda que era, porque faz muitos anos, mas não era uma coisa fácil. E, vamos dizer assim, a gente começou a entender onde cada um era bom. Um era bom em controlar o estoque de sorvete, outro era bom em fazer o marketing da festa, outro era bom em recepcionar os clientes. E o padre foi muito inteligente em perceber isso e colocar as pessoas no lugar certo. Foi aonde, inclusive, eu conheci minha esposa, que a gente caiu na mesma área, vamos dizer assim. O que que é isso? É você entender o perfil das pessoas e colocar ela no lugar certo, tá certo? Então, essa foi, praticamente foi, hoje é fácil concluir isso, né? Na época, eu era moleque, mas aí começou o meu lado social, começou a minha visão de como que a gente pode ajudar as pessoas, como que a gente pode desenvolver as pessoas. Sem contar que os meus pais sempre foram muito ativos nesse ponto, vamos dizer assim. Tanto a minha mãe, ela se dedicava a ações sociais, a toda essa parte, praticamente 24 horas por dia. E eu aprendi muito com ela. Então, eu acho que isso vem o meu lado social, que eu não abandonei, por quê? Porque o sistema pensa assim. Se você olhar um pouco hoje o McDonald's, nós somos, com certeza, uma das maiores e talvez a primeira, não sei, empresa a contratar pessoas para o primeiro emprego. Isso já é um desenvolvimento social, porque as pessoas aqui, elas trabalham, mas elas aprendem, elas são treinadas em processo, elas são treinadas em como atender bem o cliente, elas são treinadas em resultado, e eu sei, nós somos hoje em mais de 50 mil pessoas, a gente sabe, eu sei, que nós vamos perder muitas pessoas, mas o que a gente quer é que enquanto ela estiver aqui com a gente, que ela aprenda alguma coisa e que ela seja feliz, que ela possa se desenvolver. Então, a empresa hoje disponibiliza cursos de tecnologia, cursos de cozinha, para que o período que ela estiver aqui, ela possa aprender alguma outra coisa. Se ela puder ficar aqui com a gente, ótimo, excelente, eu vou ficar muito feliz. Mas se ela sair, que eu quero o melhor para ela, porque eu quero o melhor para mim, tá certo? Que ela seja, que ela lembre da gente como que ela aprendeu, ela se desenvolveu e ela passou momentos de alegria aqui com a gente. Então, essa é uma das ações sociais que a gente faz. Sem contar, obviamente, outras ações que a gente faz, que é com o Instituto Ronald e com o Instituto Ayrton Senna, onde a gente tem o Mac Dia Feliz, parte da arrecadação vai para o Instituto Ronald, que é para desenvolver casas Ronald ou ajudar em centros de tratamento de oncologia pediátrica. Isso para nós diria para você que acho que é quase quase não, é um dogma para a gente, porque a gente acredita muito nessa causa e a gente
investe muito porque os resultados são muito grandes. A gente tem hoje as Casas Ronald, que abrigam as crianças que vão fazer um treinamento no centro de oncologia e elas não têm onde ficar, ficam na Casa Ronald, ou tem algumas instituições que são, vamos dizer assim, patrocinadas por nós na melhoria, na compra de algum equipamento. Então, a gente está sempre ajudando. Eu diria para você, sabe, eu não gosto da palavra ajudando, porque eu entendo que isso é quase que uma obrigação nossa como cidadão, como empresa, como negócio, né? Eu acho que todo mundo deveria ter esse objetivo. E tem o Instituto Ayrton Senna, onde a gente também, parte da arrecadação do Make Dia Feliz, vai para o Instituto Ayrton Senna, aonde o Instituto aplica esse dinheiro na educação do jovem. Então, a gente tem essas duas frentes também que a gente trabalha e temos, felizmente, tido excelentes resultados, não só pelo investimento que a gente faz, os nossos clientes colaboram, mas principalmente pelo resultado que esses dois institutos proporcionam, um para a cura do câncer e outro para a educação do jovem, que, na minha opinião, lá na frente eles se falam, né? Saúde e educação é, é uma obrigação nossa proporcionar a todos os cidadãos. E o trabalho que vocês fazem, além de ser muito impactante, é um trabalho muito bonito, né? Chama muita atenção. E a pergunta que eu tenho para te fazer, ela vem muito alinhada a isso, porque aqui na Robert Half, Dorival, a gente acaba dando o suporte para alguns players nacionais, ainda de pequeno e até médio porte, que estão despontando, que estão no momento de crescimento, e com essa chegada cada vez mais forte, cada vez mais falada da agenda ESG, eles se sentem muito pressionados, não é pressionado, a palavra não é pressionado, eles sentem impulsionados a começar a ter algum tipo de atividade voltada à responsabilidade social. E o que a gente percebe é que existe uma angústia muito grande porque eles não sabem quando começar e nem mesmo como começar. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com o nosso público, qual é a sua visão a respeito disso? Aquela empresa que ainda não está tão bem estruturada, mas tem esse interesse, qual é o momento adequado para dar esse primeiro passo voltado à responsabilidade social e qual seria a melhor forma? Olha, assim, eu acho que obviamente depende de cada um, depende de cada empresa, mas se eu pudesse dar uma sugestão, eu começaria hoje, tá? Com pequenas ações que pode até ser individual, pode até ser minha, como estou começando uma startup e eu vou começar com essa startup, só tem eu como investidor, como executivo, como colaborador, como tudo. Mas, a partir do momento que você coloca no teu objetivo, na tua agenda, que você vai se dedicar a alguma ação social, seja ela qual for, primeiro, vai fazer parte da sua agenda. Segundo, começa pequeno, não precisa começar grande. A gente tem uma ação que a gente faz aqui, que a gente chama de campanha do bom vizinho. Cada restaurante, ele tem que encontrar um lugar, um vizinho que ele possa contribuir, tá? Uma casa de apoio, uma casa de criança, seja lá o que for, tá? E esse restaurante, ele tem autonomia para fazer. Se ele vai arrecadar alimentos, se ele vai arrecadar a roupa, se ele vai fazer uma brincadeira lá com as crianças, não sei. Mas, gente, o que isso já proporciona para nós, como cidadão, como pessoas, como grupo, o quanto isso une o grupo, o quanto isso proporciona aquele momento de satisfação, de alegria e também de aprendizado. Porque eu não sei vocês, mas eu passo muito pelaquela situação, né? Às vezes você está andando de carro, ou você está no avião, ou você está correndo, seja lá o que for. Ó, vida, ó, azar, pô, aconteceu comigo, né? Caramba, cara, tudo comigo, só acontece comigo. Eu tenho o polo de vir coisa que eu não gosto, sei lá, né? Gente, quando a gente começa a fazer essas coisas, quando a gente começa a praticar isso, a gente começa a aprender tanta coisa.
E isso pode contribuir no teu dia a dia e principalmente, tá? Isso vai te contribuir, pelo menos para mim, como pessoa, né? Eu acho que é porque eu não sou vice-presidente. Eu estou vice-presidente. Eu sou o Dorival. O Dorival, ninguém vai poder tirar de mim, né? Então, eu acho que essas conversas, essas ações, sejam elas qual for, né? Eu acho que isso faz um bem tão grande. Não saindo da área social, não saindo disso, mas um outro exemplo que eu dou, sempre que eu visito um restaurante, obviamente que eu peço licença, porque às vezes a pessoa não quer, né? Mas eu sempre procuro um cliente para conversar. E quando você conversa com o cliente, você começa a ter inputs dele que são tão importantes, às vezes resolvem tantos problemas, às vezes você encontra tantas oportunidades naquela conversa com o cliente, e é isso que eu faço também quando eu vou visitar uma casa Ronald, ou quando a última reunião nossa, eu tive uma reunião de fechamento com o grupo, que foi agora em janeiro, final de janeiro, e eu marquei na Casa Ronald aqui de São Paulo. Por quê? Porque primeiro para sair um pouco daqui, né? Eu costumo brincar que esse edifício ele é bonito, ele é muito legal, mas ninguém vê o botijão de gás que tem aqui, né? Então, eu acho que é uma maneira da gente sair um pouco. E segundo, para que todos nós também pudéssemos conhecer aquela realidade e conversar com aquelas crianças, conversar com as mães. E o quanto é gratificante para elas serem escutadas, né? Então, eu acho que é uma troca, é uma energia tão grande que o ideal seria que não tivesse nenhuma casa Ronald, porque não existisse a doença. Eu sempre coloco isso para o Instituto, que o nosso objetivo no Instituto é não ter casa Ronald. Por quê? Porque quando a gente não precisar ter casa Ronald, é porque não tem tratamento da doença. Assim, é total, quase que impossível, mas se a gente tem que ter esse objetivo. Não pode ter o objetivo de que eu quero ter cura de 60%, de 80%. Não, o nosso objetivo é ter cura de 100%. Se a gente vai chegar ou não é outro problema, mas esse é o nosso objetivo. Então, o ideal seria não ter, mas já que tem, vamos conviver, vamos aprender. É isso que eu procuro praticar. Então, a minha sugestão é essa: comece. Comece hoje. Deixando de cuidar do seu negócio uma hora, meia hora, e dedicando alguma ação social perto de você. Talvez você não tenha condição nem de fazer investimento, não faça, mas só de você ir lá conversar com alguém, aquela pessoa já vai ficar muito feliz. E você, por incrível que pareça, vai sair muito mais leve. E isso vai fazer com que você depois não perca ou não invista essa hora em ação social, porque você vai ganhar 20, 30, 50 horas com a leveza que você vai sair no teu planejamento. Dorival, é interessante esse último comentário que você fez. Você falou, né? Poxa, não necessariamente você precisa investir, ter um investimento financeiro para poder começar com a responsabilidade, social. E o que a gente vê de maior dificuldade é exatamente essa. As empresas, elas tentam, quando elas estão nesse momento, buscar o equilíbrio perfeito entre o retorno financeiro e a responsabilidade social. E essa dica que você dá é valiosa, porque não necessariamente precisa de um investimento financeiro para que essa responsabilidade social aconteça. E o ideal seria que as empresas partissem daí, né? Começassem doando o seu tempo, o tempo dos colaboradores que tiverem disponibilidade e interesse, porque é algo que é feito em conjunto, muitas vezes, para só depois, num segundo momento, ter de fato investimento, né? Sem dúvida. É o planejamento, né? Para você planejar, você precisa conhecer. Então, eu acho que só o fato de você se dispor a conhecer aonde você quer contribuir com o seu tempo, com o seu conhecimento, ou com ambas as coisas e também financeiramente, só de você se dispor a conhecer, eu acho que aí depois você vai poder ter uma conclusão melhor. E eu já comentei com vocês, mas eu volto a repetir, eu lembro muito da minha mãe, né? Eu fui criado numa família simples, mas
dentro de uns padrões normais de qualquer família do Brasil. Mas minha mãe não tinha dinheiro para ficar investindo em ação social. Mas a minha mãe se dedicava o tempo dela. Ela ensinava as pessoas a fazer as coisas, ela ensinava as pessoas a vender as coisas. Então, isso para mim foi uma lição muito grande. Minha mãe não tinha condições de ficar ajudando financeiramente, mas ela doava o que principalmente hoje se fala, né? E sempre foi, que é a moeda mais importante que qualquer ser humano pode ter, que é o tempo. Dorival, muito interessante tudo que você está falando, porque a nossa audiência vem aqui no podcast para pegar dicas de carreira, para entender um pouco do mercado, pegar um pouco de perspectivas, pegar alguma ideia do que pode ser aplicado para sua carreira, né, ou para sua própria empresa. De certa forma, você já passou várias dicas aqui do que fez você chegar lá. Né, no cargo que você está hoje. Então, eu anotei aqui a parte de ser muito genuíno com as pessoas, de ter um planejamento de agenda, tanto corporativa quanto na vida pessoal, investir nesse networking. O que mais assim você traria de repente para uma pessoa que está numa fase inicial de carreira, que você sentaria na mesa com essa pessoa hoje e falaria, olha, eu poderia te passar essas dicas de ouro aqui que não é garantia que vai dar certo, mas pelo menos vai te dar um caminho. Assim, eu confesso para você que eu não tenho, não saberia te dizer todas. Eu posso dizer o que foi para mim, tá? E 40 anos atrás, tá? Porque hoje talvez seja outra realidade. Mas a primeira coisa que teve para mim foi que foi foco, tá? Eu nunca projetei, eu nunca planejei chegar aonde eu cheguei, mas eu sempre planejei fazer mais do que foi me pedido. Isso eu sempre tive comigo. Então, eu estava até fazendo uma avaliação, porque um dia eu pretendo escrever um livro. E eu guardo, por isso, desde o começo eu já pensei nisso, então eu guardo tudo as minhas coisas, né? Então eu estava olhando desde a época de sistema Caterpillar até agora, acho que teve 1 ou 2 anos que eu não cumpri os meus objetivos que eu tinha que cumprir no ano. Teve alguns anos que eu fui muito bem, mas no mínimo cumpri os objetivos. E para isso, eu precisei de foco, eu precisei de ter determinação e eu precisei abrir mão de muita coisa, tá? Muita coisa pessoal para poder dedicar ao lado profissional. A segunda coisa que eu não abro mão é de estudar, de aprender, né? Então, eu fiz faculdade de engenharia, né? Depois eu fiz uma MBA de engenharia, porque na Caterpillar eu trabalhava com geração de energia. Então, eu fui fazer sistema de potência, que pouco, acho que deve contar numa mão os que têm isso hoje, até porque a tecnologia mudou bastante. Depois eu fiz uma MBA de administração na GV e agora, há uns anos atrás, eu fiz uma MBA de sustentabilidade. Tá? Mas fora isso, eu sempre procuro fazer um curso, seja um curso online, por causa do muito trabalho, viagem, mas seja um curso presencial. Eu sempre procuro estar assim, aprendendo, até porque eu sou curioso por natureza, né? Eu, apesar de ser engenheiro, eu gosto muito de destruir decompor as coisas, mas depois dificilmente eu consigo montar de novo. Mas eu quero aprender como é que é por dentro, né? Então, eu sempre tive. Então, eu dizia, foco, abrir mão de algumas coisas em função de outras, sempre se desenvolver em termos de conhecimento, mas o mais importante para mim é a transparência. Porque quando você não é transparente, você cria uma barreira, na minha opinião, para as pessoas te ajudarem e você sempre vai ser uma pessoa que não é aquilo que você gostaria. E você não consegue sustentar isso muito tempo. Então eu falo que a verdade, ela tem que sempre ser dita. Existem jeitos de você falar a verdade. Você não precisa ser agressivo, mas também você não precisa ser doce. Você precisa falar a verdade como ela tem que ser dita. Mas se você não fala a verdade,
você já criou uma barreira e você criou dois Dorivais, um que vai para a esquerda e outro que vai para a direita. E, obviamente, sem dúvida nenhuma, trabalho em equipe. Eu acho que é saber a hora que você tem que recuar, é saber a hora que você tem que avançar, a hora que você tem que ser liderado, a hora que você tem que liderar, independente da tua posição. Tem, se a gente for falar aqui, por exemplo, da empresa na área de digital, eu diria para vocês assim que eu tenho muito pouco conhecimento. Então, a gerente de digital, ela vai coordenar, ela vai ser a líder do grupo quando a gente estiver falando em digital, não eu. Eu posso contribuir com a minha experiência, eu posso contribuir com o que eu tenho de informação de planejamento, mas por que que eu vou querer coordenar um grupo que eu não entendo do que a gente está falando? Né? E humildade, que é o que eu ia deixar por último. Eu não tenho problema de dizer que eu não sei. A gente vai junto procurar a resposta, ou se você não souber, eu me comprometo aí buscar uma resposta para a gente, mas ter a humildade não é se acomodar. Ter a humildade de dizer que não sei, não quer dizer que porque eu não sei, eu vou ficar sem saber. É ter a humildade e a consciência de que você tem que ir atrás da resposta, né? Então, eu acho que essas foram as que eu me lembro aqui, eu acho que essas foram as principais coisas que eu fiz para ter 40 anos aí trabalhando, né? Independente da posição, eu acho que a posição ela é consequência dos resultados e da oportunidade. E eu sempre falo nas minhas palestras, né, que a gente tem que estar pronto no ponto do ônibus. A gente tem que estar sempre assim, pronto para pular na Kombi. Porque a hora que a Kombi passar, se você estiver pronto, e pronto para mim é você se desenvolver em termos de conhecimento, você ter uma boa trajetória, você ter conhecimento, você está preparado. A hora que a Kombi passa, você se joga na Kombi. Agora, se você não estiver preparado, a Kombi vai passar e você não vai conseguir se jogar na Kombi. Mas você também tem que estar preparado para ter o conhecimento, para ter tudo, e a Kombi não passar. Faz parte do jogo. Mas a minha consciência está tranquila que eu estou sempre batalhando, esperando a Kombi. Poxa vida, fica até difícil de terminar depois dessa. Dorival, Bom, poxa, sua experiência é fantástica e é muito inspirador, muito inspiradora escutar você falar e essas dicas que você deu no final aí, elas são úteis para qualquer momento da carreira, é exatamente isso que você falou. Você não precisa estar numa posição específica, você pode ter esse comportamento durante a sua carreira inteira e isso te alavanca para novos passos. Obrigada por isso. Foi um prazer te receber no nosso podcast. Muito obrigada por tudo que você compartilhou conosco hoje. é isso, eu é que agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade, a leveza com que vocês levaram a nossa conversa, né? Muito obrigado, vocês não me deixaram ansioso, tá? Então já deixo claro para vocês aí que vocês saíram anos-luz aí na minha frente e eu acho que é isso que faz a diferença, né? É quando a gente encontra pessoas que estão dispostas a contribuir para o mundo melhor, né? Que eu acho que essa é a nossa missão, é por isso que a gente está aqui. E o mundo melhor para mim, não pode esquecer que o mundo melhor também é também o melhor resultado para as companhias, né? Eu acho que nós estamos aqui para gerar valor para o acionista. Esse é o nosso objetivo principal. Mas a gente não pode esquecer das pessoas, a gente não pode esquecer da gente, e com isso, eu não tenho dúvida, com essa transparência, que a gente tem tudo para crescer e continuar sorrindo do jeito que vocês sorriem. Muito obrigado. O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, especialista em solução de talentos. No episódio de hoje, exploramos a importância da gestão de pessoas como um pilar estratégico dentro das empresas.